Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que tem poder no céu e na terra, né? Esse nome que é acima de todos os nomes, né? O Senhor Jesus é o único que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra para vencer toda a força do maligno. É nele que está a nossa salvação. A nossa vida está escondida nele. O apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Né, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Significa o quê? A nossa vida está escondida na palavra, né? Que quando nós descobrimos ela, a nossa vida, ou adquirimos, ou herdamos, através da palavra. Então, através dessa palavra, nós chegamos a Deus, ao Deus Trino, ao Deus que é três pessoas, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem o reino, né, que é o reino do céu, aonde nós somos participantes quando nós descobrimos a nossa vida que está escondida na palavra. Então, a palavra é uma descoberta, a palavra é que muda, essa palavra é que nos dá a vida eterna. Nós vamos descobrindo a maneira de herdar a vida. Não tem como você descobrir a maneira de ser aprovado se não for pela própria palavra. Então, a palavra te justifica. Nós descobrimos a justiça de Deus pelo Evangelho, pela palavra. Então, é uma coisa que está coberta. Está encoberta, está escondida. Então, Jesus, ele é o Evangelho. Jesus, ele é a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Então nós fazemos essa descoberta quando nós garimpamos, né? Quando nós trabalhamos no Evangelho. Ou seja, nós acreditamos nessas palavras do Evangelho, com isso a gente se empenha nessa crença, nessa fé. E assim a gente descobre a nossa vida que está escondido na palavra em Deus. Escondida com Cristo, em Deus. Né? Está escondida com Cristo em Deus. Então, escondida em Cristo, é que leva a Deus, que é os três. Né? Um Deus em três pessoas. Acho que dá de entender isso aí que a gente fala. Quando a gente fala a palavra Deus na Bíblia, você está falando nas três pessoas. Então, é num reino que existe três pessoas. É isso aí. Mas um não discorda de outro. Os três formam um reino. O reino forma os três. É assim. Então, não tem como você ter um e ficar sem os outros. Ou fazer separação. Né? Você tendo um, tem os três. Não tendo nenhum, você está condenado. Né? Então é dessa forma aí. Então para nós chegar em Deus, nós temos que começar pelo Espírito Santo. Não tem como chegar na palavra, que é Jesus, se não for através do Espírito. Pois o Espírito é que está na terra. Jesus, ele subiu aos céus e enviou o Espírito para convencer o homem do pecado, do juízo, ou seja, do pecado, da justiça e do juízo. Então, são essas três coisas, né?
que o pecado ele te leva a um julgamento pela uma justiça que te torna réu no juízo. Então é um negócio assim que a gente tem que entender essa situação. O próprio Jesus, ele disse que todas as coisas será perdoada ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Como é que você vai chegar em Jesus se não for pelo Espírito? Porque não existe quem te convencer, não existe como você aprender isso. Ser convencido. Convencer é exatamente você te levar a crer, te levar você a entender, te ensinar para você aprender. Né? Então, convencer é exatamente te colocar numa situação que você acredita. Então a palavra ela é revelada para quem acredita. Então é como você vê, é como que não vê. Você ouvir, é como que não ouviu. Você compreendeu, no sentido da mente ali, mas é como que não compreendeu. O sentido da coisa, o significado. Então é um enigma, é um mistério. A palavra de Deus sempre fala de mistério. A revelação da palavra, que é exatamente o significado dela. Porque é como que você vê falar de um objeto, você leu num livro sobre um objeto, mas você não entende nada desse objeto. A não ser que você vá se aprofundar e ver o objeto, enxergar ele, estudar ele todinho. Então você leu, mas não entendeu nada. É isso aí. O reino do céu é isso. A palavra de Deus ela é revelada, dá o verdadeiro significado, o verdadeiro valor através do Espírito. Na tua mente. Então, o Espírito com o teu Espírito, o Espírito de Deus com o teu Espírito, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus. Então, assim, a gente tem. Aí não tem como. Aí para você chegar em Jesus, que é a palavra, que é exatamente entender isso, essa coisa que está encoberta, está escondida, através do Espírito. Aí ele descobre, aí ele revela. Então, por isso, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando você chega, vai através do Espírito, chega na palavra que foi revelada ali, que você entendeu quem é, como é, a salvação. E não tem, aí você vai entender que não tem outra saída, é isso aí. Você tem que fazer de tudo para obedecer a palavra, porque senão você vai para o inferno. Você vai entender isso aí, compreender o que é inferno, o que é céu, e a maneira de escapar do inferno e se chegar ao céu, ou seja, ser aprovado para entrar no céu. Então, essa palavra te leva a Deus, ao Pai. Que quando chega no Pai, você cumpriu os 3. Dá de entender isso aí muito fácil, né? Então, chegou no Pai, chegou em Deus. Chegou no último. Então, aí os 3 formou ali o reino, né? Onde você é participante desse reino. Se é que chegou. Então, o tabernáculo no Antigo Testamento significava isso aí. Você
ter um entendimento, sempre foi pela fé. Não tem como um homem se salvar, mesmo no Antigo Testamento aqui era mesmo. Porque nada disso que eu estou falando tinha acontecido ainda, Jesus não tinha vindo. O Cristo, o Salvador, não tinha vindo ainda, e assim era tudo pelo natural, era só um escrito, uma lei escrita que Deus deu para Moisés escrever, e o homem tinha que obedecer aquilo lá que estava escrito lá. Quem acreditava nisso fazia. Eu tenho certeza que tinha muito que não estava nem aí para esse negócio. Claro que tinha. Então, do mesmo jeito de hoje, tá aí a Bíblia aí, sabe que Jesus veio, morreu, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está lá, sentado à direita de Deus. Mas quem é que acredita para fazer o que Jesus manda? Do mesmo jeito era a lei de Moisés. Tinha muitos que não cumpria com nada, negócio de sacrifício de animal. Ah, eu vou levar nada esse negócio, tudo é tolice. Então, mas quem acreditava nisso, levava o animal ali, dependendo do pecado, dependendo, queria só dar glória a Deus mesmo, dar graças a Deus. Então, tinham as formas dos sacrifícios, né? Então, sacrifício, a palavra está dizendo, né? É uma coisa que está fazendo um sacrifício, está fazendo ali uma coisa que não é fácil de fazer. Então, era pela fé. Não, acredito que foi o Deus mesmo Salvador, que o Criador de todas as coisas, que disse para Moisés falar para nós isso aqui. Então, eu acredito nisso, então eu vou fazer. Então, veja que é pela fé, né? Então, a pessoa levava um animal para sacrificar, que não era ele, mas era um sacrifício em levar. Dá de entender isso que eu estou falando, não é possível. Só em levar o animal, que muitas vezes vinha de longe as pessoas, de ano em ano, e às vezes pelo um pecado levava outra fora da época também, para sacrificar, confessar ali seu pecado ao sacerdote. Então fazia aquele sacrifício, é exatamente essa entrada, né? Essa entrada para chegar no santuário. E ali o sacerdote sacrificava o animal, pegava o sangue do animal, e ele aí entrava no santuário, no lugar santo. Ali tinha todo um ritual, uma maneira. Você entrou no lugar santo, irmão, lá tinha ali o candeeiro, que pode ser chamado de candelabro, né? Então, 7 lâmpadas, 7 Espíritos de Deus. Então, veja ali, é a luz acesa. Sempre acesa. É aquele candeeiro. De frente, de um lado estava o candeeiro, do outro lado a mesa com os pães da propiciação, né? E que significa o quê? Pão. O que é? Pão da vida, palavra, que abastece. Luz, ilumina o pão, clareia o pão, revela o pão. No escuro você via o pão? Não. Entendia que tinha pão? Não dá de ver que tem pão, não dá nada. Mas com o claro dá de ver que tem pão. Dá de comer o pão. Então é exatamente o que significa isso aí. A palavra, mas é vista, é entendida, é revelada pela luz do Espírito de Deus. Então ali, mais à frente já, perto do véu, encostando ali no véu, isso dentro do tabernáculo, tinha a parte
fora, onde era sacrificado o animal, entrava no santuário, aonde tinha isso aí, o candelabro, os pão, ou seja, você foi iluminado pelo Espírito, comeu os pão, que é o pão da vida, a palavra, engoliu a palavra, você acreditou na palavra, você engoliu ela, alimentou, se alimentou da palavra. Então prosseguia mais na frente, já chegando no véu, aonde separava o santo, lugar santo, do lugar santíssimo, que era a presença de Deus, onde estava a arca da aliança. Da aliança com quem? Com o homem. Então, ali tinha a mesa do incenso. Ou seja, você foi iluminado, comeu o pão, abasteceu, prosseguiu a viagem, né? Se aproximou de Deus, chegou no altar do incenso, aonde você ora, você fala com o próprio Deus, ele ouve a voz. Aí você tinha liberação para entrar no lugar santíssimo. Representava isso, né? Que aqui, a gente falando assim, tudo apontava para Jesus. O altar do incenso é Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima para baixo no tabernáculo. Então, não tem véu mais. O véu é Jesus. Você conseguiu chegar em Jesus, você chegou em Deus. É isso aí, é uma coisa bem clara aqui, viu, irmão? Então, você chegou em Jesus, você chegou em Deus. Estava escondido a tua vida em Jesus, mas foi revelada, né? Você conseguiu ver pela luz do Espírito, engoliu a palavra, se alimentou da palavra, chegou em Jesus. Jesus te leva a Deus. Aí Paulo fala a Timóteo, há um só Deus. É exatamente isso aí. Chegou em Deus, tem o Deus Trino. Não tem como tu chegar em Deus sem o Espírito Santo, sem Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, tá claro aqui. Então, não tem mais o véu, porque rasgou. Então, veja que, por isso que Paulo fala que nós exalamos o cheiro suave de Cristo. O crente que tem a palavra de Deus nele, é abastecido, alimentado pela palavra, exala o cheiro suave do Senhor Jesus. Então, exatamente esse incenso. Então, entenda aqui, por isso que o apóstolo Pedro fala na sua carta, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos um sacerdote que entra lá no lugar santo. Os homens antigamente não entravam, mas exatamente apontava tudo para o Novo Testamento. Mas quem fez isso, esses rituais todinho, direitinho, ele tem o mesmo direito que nós temos hoje. De quem aceita Jesus, ele acreditou. Apontava para Jesus, era uma coisa natural ali, mas apontava para Jesus. Quando ele chegava no altar do incenso, o sumo sacerdote, porque é o nosso sumo sacerdote eterno, é Jesus. Então tem os sacerdotes, nossos pastores, né, que nós nessa obediência, em tudo aqui, tem que ter liderança, não tem como. Sem pastor você não é crente coisa nenhuma. Jesus nunca disse que aonde tiver um no meu nome, lá eu estarei. Não foi assim. Onde é 2 ou 3.
Então não tem como você sozinho querer dar conta das coisas, né? Então Deus não aprova, tem que ter congregação, tem que ter testemunho. Então veja que o sumo sacerdote, ele entrava de ano a ano no lugar santíssimo, lá na arca, onde estava depois do véu. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, esses dois versículos, diz assim: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 19. Então eu preciso ter ousadia para mim entrar no santuário. Eu sou um sacerdote, porque eu fui eleito, geração eleita, sacerdócio do rei, sacerdócio real. Então veja, mas eu preciso de ousadia. O que é ousadia? É exatamente coragem, atitude, querer fazer. Ou seja, confessar o nome do Senhor, ser crente, defender o reino, dar glória a Deus, dar graças a Deus. Então isso de verdade, sem fingimento. Então assim, eu estou entrando no santuário. Aí eu cheguei em Cristo. Cristo está lá no santuário, no altar do incenso. Então eu já me achego a Jesus. As coisas que eu falo, as orações minhas, sobe como incenso suave às narinas do Pai. O cheiro de Jesus exala. É isso aí. Então eu sou aprovado, sou ouvido. Os olhos do Senhor estão fitos nos justos da terra. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Isso é bem claro, não é só num lugar que fala essa palavra, não. Então veja, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é pelo sangue de carneiro, daqueles animais lá que o pessoal levava no Antigo Testamento. Aí o sacerdote entrava. Nós, além de não precisar de sangue mais, porque é o sangue de Jesus que já liberou tudo, não ia levar carneiro mais nem nada, nós já temos a entrada lá no santuário onde ele está, Jesus. Então o tabernáculo era isso aí. Então Jesus, o altar do incenso. Já cheguei nele. Porque quando eu tenho essa ousadia, o Espírito está comigo. Ele me revela, me mostra, eu me alimento da palavra, do pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Outra hora ele disse: aquele que verdadeiramente não comer a minha carne e verdadeiramente não beber o meu sangue, não entra no reino do céu. Não consegue ser crente. Então é exatamente comer palavra, aceitar a palavra do Senhor. É exatamente isso aqui, bem claro mesmo, que dá de todo mundo entender isso aqui que a gente está falando. E isso é real, nós estamos falando de Bíblia. Então veja aqui, eu vou prosseguir aqui, o versículo 20 de Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quando você quer, claro. Quando você se chega a ele. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. Deu de entender aqui, irmão? Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. É um novo e vivo.
ou seja, um caminho novo que leva à vida, né? Que ele nos consagrou. Aonde? Na cruz do Calvário, quando ele morreu, não rasgou o véu? Acabou com esse negócio de carneiro. Não, eu sou o cordeiro, que antes era um cordeiro que eles matavam ali, levavam lá, fazia de ano a ano a festa do tabernáculo, matava os cordeiros e comia assado, que significava o Senhor. Mas hoje, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é de uma pessoa só. Do mundo, de quem se tiver essa ousadia de confessar, de dizer que é crente mesmo, e ser mesmo de verdade, né? Se alimentar da palavra. Ele nos consagrou pelo véu. O véu, a carne de Jesus, dilacerada por causa do nosso pecado, apareceu o reino. Por ele, por a carne dele, nós chegamos ao céu. Ele é o nosso sumo sacerdote que entra na presença de Deus. Que aí fecha os três aonde está o reino. Você vê que Jesus fala isso entronizado já, revelando o Apocalipse a João, capítulo 3, versículo 21, eu sempre falo aqui, quando ele diz que, no versículo 19, ele diz que corrige aquele que ama, né? Se aceitar a correção, né? Então, quando é no versículo 20, ele diz que está na porta e batendo. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra na casa dessa pessoa. Aí ceia com ele e essa pessoa ele vai cear com essa pessoa, a pessoa com ele. Aí ele diz no 21, olha que precisa você abrir a porta, ele está dizendo. Aí ele diz, aquele que vencer até o fim, ou seja, mesmo que aceitou Jesus, que confesse o nome do Senhor e comece uma vida de crente em Jesus Cristo, tem que manter isso. Tem um custo, né? Não é fácil você se sustentar como crente, porque a carne vai sempre querer se soltar, vai sempre querer fazer alguma coisa aí, sempre pecar. Mas vamos ser controlados pela palavra, estravados pela palavra, né? Então, aí ele diz, aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono. Como eu venci. Aí você vai ver o que Jesus fez para vencer, né? Só estudar, irmão, a Bíblia. Como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então é só um trono só. Do Pai, do Filho e todos nós. É só um reino. Então, tem que ter essa ousadia, né? Para vencer até o fim. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu. Isto é, pela sua carne. É isso aí. Então veja aí que é a maneira, né, irmão? Não tem como você se chegar a Deus sem a palavra. E aí é aqui que está, porque as pessoas entendem que a Bíblia é um livro, assim, um livro que tu lê, aí tu entendeu ali. É só para um estudo. Não é isso aí. A Bíblia é viva. É uma palavra que traz vida, poder de libertação, poder de alforria, poder de pagar a dívida. Nossa, é isso aí, é um negócio totalmente diferente, não é assim não. Eu não acertei falar aqui direito o versículo de Apocalipse 3, 19, que ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos
amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem zelo, zeloso de quê? Não é tomar banho todo dia, não é isso não está falando isso não. Lavar os pratos, a tua roupa, não, está falando zeloso do reino. Defende o reino. Tu é um soldado de Cristo ou é do cão? Você está em dois pensamentos, coxiando. Coxiando é caxingar, irmão. Está caxingando. Ou você se resolveu ser crente de uma vez por toda? Não pode ficar meio crente. E eu conheço pessoa aí que diz que é crente, na paz do Senhor, tudo. Mas ele não vai na igreja, ele não tem pastor. Não é não, irmão. Porque você tem que pensar o seguinte. Eu tenho uns funcionários que quando chega um atrasado, aí eu digo para ele, se todos os funcionários tivessem chegado na hora que tu chegou, a empresa tinha funcionado? Não. Pois é, então sabe que você está errado totalmente. Pior do que os outros tudinho. Então aprenda. Então do mesmo jeito eu digo aqui agora. Se dependesse de ti, existia culto a Deus? Existia congregação, pastores, que é o que está na Bíblia, que Deus mesmo construiu, não é? Constituiu. Ele mesmo, não é nós não. Efésios capítulo 4, versículo 12. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores, doutores. Ele construiu. Para quê? Para edificação, né? Do corpo de Cristo. Deixa eu ler aqui, irmão, bem direitinho, para ficar bonitinho o negócio. Porque eu vou te dizer, viu? Então a pessoa, eu não posso ser o pior. Deus não vai concordar comigo que eu sou engraçadinho. Não. Mas esse cara é bonitinho, rapaz. Aí deixa o bichinho aí. Deixa ele entrar aí. Ele não tinha pastor nem nada, mas ele é engraçadinho. Não tem isso não, irmão. Não tem bonito, não. É o que está na Bíblia. Então, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo aperfeiçoamento. Ah, mas precisa disso, de aperfeiçoar? Mas é claro. Até para tu aprender com medo tem que se aperfeiçoar, não tu enfia dentro do olho a colher. Mas, rapaz, você tem que ver que tudo tem que ter perfeição. Para ser um herdeiro do reino, não tem que ter. Mas que conversa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É exatamente dos crentes. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Meu Deus do céu. Aí se eu não vou na igreja, aí não existe culto, não existe pastor, não existe apóstolo, evangelista, não tem nada não. Eu não dou testemunho nenhum. Então não existe nada, não existe pregação do evangelho. Uma coisa que é totalmente antibíblico, não tem nada a ver. Então eu tenho que olhar para mim e dizer assim, eu não sou crente. E assim, eu acho até que é melhor que nunca tivesse dito que era. Porque uma pessoa assim, ele
está dando mau exemplo, está sendo o contrário. Está dizendo que Cristo aprova qualquer coisa. Então, em vez de ser um que não dá glória a Deus, não é crente, não é ímpio total, é muito melhor que ele não está desfazendo daquilo que é o certo. Ele não está fazendo nem está desfazendo. Agora, esse está desfazendo o que é certo. Aí é pior. Então, aí ele diz no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus. Não tem como você conhecer a Cristo se você não estiver se encaixando nas coisas que Ele mesmo constituiu. Ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta e tudo enquanto. Aí você vai se encontrar com muitos dizendo um monte de coisa. Agora vai ser aprovado por Deus? Não. Foi Ele que constituiu. Não tem aprovação, não. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isso aí. A medida da estatura completa de Cristo. A medida do conhecimento, né, do auxílio da palavra de Deus, do poder de Deus a teu favor. Então, quando eu disse aqui que a palavra de Deus ela é viva, não é um livro qualquer, é a coisa mais certa do mundo. É através dessa palavra, quando você tem toda essa obediência, você tem autoridade no mundo espiritual. Você tem autoridade dada por Deus, que Ele constitui. Você, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você vê o apóstolo João falando também na sua carta, primeira carta universal, capítulo 3, ele fala ali que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Mas cadê Jesus expulsando demônio por aqui? Não, é a palavra que está nos homens. Está dentro daquele que se alimentou dele, do pão da vida. Então ele tem poder para desfazer, expulsar os demônios, curar enfermo. Então está dentro daquele que acreditou, que é um sacerdote. Aí você vê que essa palavra ela é viva, ela não é normal como um conhecimento humano. É um conhecimento que da parte de Deus que te aprova, te dá esse poder de fazer essas obras, e convencer o homem do pecado, do erro dele, e também de uma justiça, que é da parte de Deus, que não é igual de homem, e que te leva a um juiz que não é corrupto, ele não tem corrupção, ele não se acaba, ele não tem nada que venha corromper isso aí. Ele é justo, totalmente. Através dessa justiça de Deus, te leva a esse juízo que não tem como escapar, se você não tiver dado ouvido ao Espírito. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, é uma palavra que a gente sempre fala, que diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Quando diz isso, está dizendo que a palavra de Deus ela dá vida e é suficiente, não precisa de outra coisa para ajudar. Não, ela é completa. Quem tem ela dentro de si, está guardada em si, tem poder de dar vida, no sentido de salvar as vidas. Transferir essa vida que está em si, pela própria palavra, transferir para outras pessoas. Libertação. Então,
Não é uma coisa simples, humana, terrena, carnal. É da parte do Senhor. E para lutar contra o diabo, os demônios, no mundo espiritual, só se tiver a palavra. Assim, principalmente na questão salvação, né? Então a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Agora me diga qual é a arma que entra na divisão da alma e do espírito. Tu já viu alma? Tu já viu espírito? Tu sabe onde é a divisão? Tu sabe, tu enxergou que cor é isso aí, que tamanho é? Mas a palavra de Deus enxerga tudo isso, vai lá. Trabalha nisso aí. Né? E também juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. É isso que diz no versículo 12 de Hebreus 4. Né? Então veja que tem essa capacidade, te dá. Isso aí não vai pensar que está falando a palavra de Deus por si mesmo, onde vai passando, a Bíblia vai voando e vai libertando. Não, está dentro dos homens, de quem quer. Quem não quiser, está condenado. Não tem boquinha, não. Morreu sem essa palavra, vai para o inferno. Não é uma conversa fiada. Se não quiser acreditar, mas é verdade sempre, não adianta. Então, está dentro da pessoa, então ele pode transferir para outros. Ele tem autoridade dada por Jesus. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então ela está dentro de mim. Está dentro de você, se quiser. Se não quiser, na mesma hora, ou se a partir do momento que você não quer mais, embora já esteja lá, vencer até o fim. É exatamente manter ela em ti, essa palavra. No momento que não quiser, sai de ti. O espírito sai. Acabou-se. Você se tornou pior do que antes. Jesus disse isso. Se o homem se arrepende dos seus pecados, o espírito mau que estava nele sai. E sai rodeando, andando pelo mundo, procurando pousada. Aí ele passando por aquela casa, achando limpa e adornada, ele pousa outra vez. Ele traz 7 pior do que ele. O estado daquele homem se torna pior do que era antes. Então, o desviado se torna pior, porque Jesus falou. Mas não é impossível. Ele tem que ter mais força para, se da primeira vez foi difícil aceitar Jesus, se torna pior depois. Esfria. Porque, na verdade, tu deu um coice em Jesus, né? Um coice na palavra. Sabe aquela coisa, eu comi o pão da vida e eu vomitei. Aí eu engoli o pecado de novo. Aí Pedro fala que é como que o cão voltasse a comer o vômito. Então isso é complicado, né? Aí a porca lavada voltasse ao espojadouro de lama. Então isso é complicado, não é fácil não, né? Tem que lutar para que isso não venha acontecer, né? Nas nossas vidas. Porque
O Senhor Jesus é para a gente pegar essa palavra, engolir o Senhor Jesus Cristo e nunca mais largar. Irmão? Nunca devemos rejeitar o Senhor. Mas sim, sempre confessar, né? O nome do Senhor Jesus. Então, ainda tem um tempinho aqui, está acabando nosso tempo. Mas aqui Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 11, ele diz assim: Ô Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Ou seja, explicando aqui, a nossa boca está aberta para responder, para ensinar, para ajudar vocês. Está disponível. E o nosso coração também está aberto, está disponível. Ou seja, não é só de boca, mas sim de alma, de coração. Nós estamos disponíveis para ajudar vocês. É isso aí que ele está falando. Então a disponibilidade não é só externa, mas interna. Também está vindo de dentro. É interno, depois externo. Do coração, da boca. Está disponível. Aberta para vocês. Aí ele diz aqui no versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, vocês não estão exprimidos, vocês não estão se sentindo apertados, se sentindo cobrados. Não é por nós, mas é pelos pecados de vocês, os erros. A Bíblia que está, a palavra de Deus está apertando vocês, está cobrando vocês. Mudança, não é nós. Se vocês estivessem certinho, então vocês não achariam ruim as palavras nossas. Nós estamos aqui para ajudar. É isso que ele está falando. Então, mesma coisa nós estamos falando aqui para você que está ouvindo aí, né? Você está apertado, achando ruim, porque você não quer mudar. Não é eu que estou apertando. É eu que estou falando uma coisa porque eu quero que você fique do jeito que eu quero. Não, é do jeito que Jesus está dizendo. Então quando você quer mudar, você sai desse aperto, ou seja, você concorda com as palavras, saiu do aperto. Mas enquanto isso, você quer fazer as duas coisas, não existe isso. Tem como você andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Aí aqui vai falar sobre dois julgos, um julgo desigual. As trevas, que concórdia tem as trevas com a luz com as trevas. É a luz com as trevas, até que as trevas querem entrar na luz. Porque o diabo, ele faz de tudo para parecer com Deus. Mas Deus não parece com o diabo. Nunca ele vai concordar. Então, que concórdia tem a luz com as trevas? Então, é complicado. Então, você vê ele dizendo, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, naquilo que vocês estão... As concupiscências, os desejos de vocês que apertam vocês. Querem fazer isso aí e obedecer a Deus ao mesmo tempo, não dá certo, não. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Deletai vós também a vós. Ou seja, se abre vocês também para receber aquilo que nós estamos querendo ajudar. Isso aí.
Mas que Deus venha abençoar, né, irmão? É isso aí. A palavra de Deus é muito clara. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, sei conosco, ajuda, Pai. Que nós venha abrir-se a nossa mente, nossos ouvidos, nossos olhos, para receber a palavra de Deus, para que vendo, veja, e ouvindo, ouça, e entendendo, compreenda, seja revelada a palavra. Ajuda, Pai, abençoando a cada um que ouviu, que vão ouvir. Meu Deus, abençoa a vida de cada um. Meu Deus, retirando essa dureza de coração, retirando toda a opressão, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que amarra a vida dessa pessoa. Meu Deus, aquilo que de alguma forma tem formado aí uma armadilha para a vida dessa pessoa, um sofrimento, uma tristeza, uma depressão, que seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder que há no Evangelho possa destruir esse mal. É no nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder no céu e na terra, e nós usamos a favor dessa pessoa. Deus do céu, abençoa, dá, meu Deus, saúde e prosperidade a cada um. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.